Olá, meu nome é Alice Martinez. Esse é o primeiro vídeo de uma série de vídeos que eu tô começando nesse projeto. E eu sou viciada em informação pela internet, sempre tento buscar o máximo de informação possível. E eu achei importante compartilhar a minha história, que talvez muitas pessoas estejam passando por isso, muitas mulheres estejam passando por isso. E eu achei importante ter histórias parecidas com a minha, porque eu me sentia um unicórnio, sentia que tudo, enfim, tudo era um enigma do que ia acontecer com a minha situação. E vi que não é assim, mas alguns vídeos eu não achei tão completo como eu gostaria. Então, gostaria de suprir essa carência e, com tudo isso, desenvolver a partir desse projeto a minha experiência agora nos eventos futuros e em tudo mais que eu acho interessante compartilhar. A minha história de tentante, né, a engravidar, começou em janeiro de 2018. Eu tinha acabado de me casar e o meu esposo sempre teve o sonho de ser pai. E aí ele criou esse sonho dentro de mim também. E acabou que esse sonho se tornou maior em mim do que nele. E aí eu sou autônoma, então eu quis já com todos os projetos, acreditando que isso viria logo, me programar para poder receber meu filho o mais rápido possível e de uma forma confortável. Programei todos os meus planos, fiz tudo que... Enfim, nunca tive nenhum diagnóstico contrário de que eu poderia engravidar, até porque eu sou muito nova. Quando eu comecei a tentar, eu tinha 24 anos. Então, todas as minhas médicas, sempre fiz muito acompanhamento, sempre falaram que nunca teria dificuldade. Então, eu sempre foquei com isso, né? Sempre tive isso em mente. Quando nós começamos a tentar, de fato, não demorou para eu conseguir o resultado positivo, que foi em março. Então, nós começamos em janeiro, em março eu engravidei. Como eu estava acompanhando o meu ciclo menstrual, eu descobri muito cedo. Eu estava com 5 semanas. Foi uma festa, algumas amigas falaram pra mim que quando eu descobrisse não era pra eu divulgar pra muitas pessoas, mas eu ignorei e divulguei para praticamente todos os meus amigos mais íntimos, né? E para toda a família. E acabou que depois de 4 dias que eu tinha descoberto a gestação, eu tive um sangramento, uma cólica e um sangramento muito forte numa segunda-feira e corri pro pronto-socorro. E quando eu descobri que eu tinha 50% de chances de perder o meu bebê. Quando eu cheguei no pronto-socorro, o médico, infelizmente eu tive que passar no SUS, porque a minha cidade aqui, eu moro no litoral, ela é muito precária em questão de saúde, eu não consigo usar meu plano de saúde. Então tinha um médico só pro hospital inteiro, ele quase não me deu atenção, foi extremamente... não sabia prestar a informação correta, então o evento foi esse. Eu tive um sangramento muito forte, fui até o hospital. O médico me atendeu, falou que o colo do útero estava fechado, mas que o sangramento estava de moderado a intenso e que ia me internar e a chance de eu perder o bebê era de 50%. Mas aí já de imediato, após essa informação, ele começou a falar que nós éramos jovens, teríamos outros filhos, então assim, a informação foi muito ruim. Acabou que eu fiquei internada, não tive informação nenhuma. Depois, no outro dia, eu fiz um ultrassom no hospital e o médico falou que meu útero não tinha sinais de gravidez, não tinha aumentado de tamanho nem nada do tipo. E eles até questionaram se eu de fato estaria grávida, como se eu tivesse uma gravidez psicológica. Eu me senti muito ofendida. E aí fizeram o beta-HCG lá no hospital e deu positivo e não me passaram informação nenhuma. O médico não teve a capacidade de me dar alta, ele simplesmente me liberou
me deu alta através de uma enfermeira que não me passou orientação nenhuma e eu voltei pra casa. Aí depois eu fui num médico de confiança, né, um médico do convênio, e a médica falou que eu tinha tido um aborto espontâneo. Que é normal, 20% das mulheres na primeira gestação têm um aborto espontâneo, e falou que isso não queria dizer que não necessariamente eu teria algum problema, mas que eu deveria esperar um tempo para o meu organismo se recuperar e depois tentar de novo. Isso trouxe muita esperança para mim e para meu marido. Então a gente seguiu à risca a orientação da médica. Isso foi em abril de 2018, né, que no caso eu engravidei em março, e aí descobri em abril e logo em seguida perdi. E aí eu pesquisando muito na internet, eu ouvia sobre gravidez química, só que a médica até então tinha falado que tinha sido um aborto espontâneo, e eu considerei como sendo um aborto espontâneo então. Aí quando foi em maio, eu já tive liberação para tentar de novo, meu organismo se recuperou muito rápido, então nós voltamos a tentar. Em junho eu engravidei novamente, em junho eu engravidei novamente, descobri em julho. Comecei a fazer um acompanhamento com a médica o médico do convênio. E até então tava tudo certo, só que os meus níveis de beta-HCG estavam muito baixos. E o médico não passava informação direito pra gente, falava que era uma coisa que, ok, podia acontecer, e não passava informação direito. E eu esperei, e quando foi até agosto, onde eu estaria de 2 meses, eu comecei a ter um sangramento, e esse sangramento me deu um alerta, eu decidi ir pro pronto-socorro, e quando eu cheguei no pronto-socorro, o médico olhou assim, uma ultrassom que eu já tinha feito, e falou que poderia ser uma gravidez anembrionária. Aí foi um balde de água fria, porque a gente já tinha criado aquela expectativa, né, enfim, todo mundo, quem tá passando por isso sabe como é. Então, foi muito ruim, e ele falou que a gente deveria fazer um beta-HCG quantitativo para saber se de fato os hormônios não estavam crescendo, então o bebê não estaria evoluindo. Nós fizemos o beta-HCG quantitativo e de fato o hormônio tinha reduzido pela metade, e eu tava já em processo de eliminação. Foi muito ruim, foi uma situação muito traumática. A gente entendeu que talvez não seria o momento, né, de viver aquele sonho. Mas aí nós trocamos de médico e iniciamos uma pesquisa, né, para verificar se nós não tínhamos algum problema nem nada do tipo. Fizemos muitos exames, alguns particulares, alguns pelo convênio. E, enfim, muitos exames, tanto eu quanto meu marido. Genéticos, de sangue, enfim. E não deu alteração em nenhum dos exames. Nós levamos pro médico. E eu queria deixar vocês bem atentas com... Infelizmente, nós tivemos situações muito ruins com vários médicos. Até chegar de fato na médica hoje que nós estamos, que é de confiança. Esse médico que eu tava me consultando no fim da segunda gestação, né, no caso, e na pesquisa, é um médico super renomado, um médico especialista em reprodução humana, que ele trabalha por hospitais renomados. Então a gente confiou cegamente nele, e não que talvez ele não seja um bom médico, mas com a gente ele passou informações muito erradas. Então eu acho que todo mundo deveria, esse é o ponto 1, assim, pra qualquer pessoa que quer engravidar, que tem o sonho de ser mãe, procurar com o seu marido, namorado, noivo ou companheiro um médico que de fato vocês confiem, mas não só em simpatia, mas pesquisa o que seu médico tá te falando, porque é um sonho, é uma vida que tá ali na mão deles, né? E muitas vezes eles, com a própria profissão, eles perdem essa sensibilidade. Então, eu acho importante, porque esse médico, ele olhou nossos exames, falou que tava tudo normal, falou que eu tava só com um déficit de vitamina D, me deu alguns complementos.
e ele falou assim que ele não me pediu um exame de trombofilia, eu não sei se vocês já ouviram falar, mas é um exame importantíssimo para quem já teve um aborto, uma perda. Até para quem tá tentando engravidar, tem esse sonho ou tá planejando um filho, é um exame muito importante. Ele não me pediu, e mesmo sem o diagnóstico da trombofilia, que é um diagnóstico muito sério, ele falou que eu teria que tomar injeções diárias para prevenção da eliminação da minha futura gestação, para que ela fosse bem, né? E eu mesma teria que me aplicar essas injeções durante todos os dias, nos 9 meses de gestação até um pouco depois do parto, que o que é normal num diagnóstico de trombofilia, isso de fato acontece. E essas injeções, eu poderia pedir pelo SUS, né? Mas que inicialmente teria que pagar, elas são bem caras, né? Eu achei com desconto do meu plano de saúde R$28 por dose. Mas enfim, isso nem é a questão, né? Mas ele me deu esse diagnóstico de tomar essas injeções, falou que nós já poderíamos voltar a tentar, isso em novembro, porque nós ficamos 3 meses só fazendo exame e nos prevenindo. E eu achei muito estranho e aquilo me desanimou demais, porque eu falei, nossa, mas eu não tenho nada e mesmo assim eu tenho que tomar essas injeções. E aí nisso meu esposo pediu pra saber a tipagem sanguínea dele. Ele pediu pro médico. O médico não tinha pedido. E aí nós descobrimos que meu esposo é O negativo e eu sou O positivo. O que, de fato, não interfere em nada. A não ser que eu fosse O negativo, né? Mas aí, mesmo assim, ele pediu pra eu tomar uma vacina, que é a vacina que quem tem o tipo sanguíneo de O negativo toma. Mesmo eu sendo O positivo, ele pediu pra eu tomar. E falou que provavelmente a minha última gravidez, que foi a anembrionária, né? Onde o embrião não desenvolveu, foi por conta do meu esposo ser O negativo. E eu confiei totalmente no que ele tinha falado, eu tinha pesquisado, eu trabalho com isso, então eu pesquisei o currículo dele, eu vi que ele não deve estar errando, não é possível. E aí eu me internei no hospital pra tomar essa vacina. E aí depois eu fiquei muito preocupada, né, com o que ele tinha falado e decidi conversar com um outro médico meu, que é um médico de extrema confiança, mas que não é obstetra nem ginecologista, é um mastologista. E expliquei a situação do que esse médico tinha me falado. E ele falou, Alice, eu não concordo com a opinião dele. Então eu acho que você deveria procurar uma segunda opinião, porque ele falou, inclusive, que além da injeção, eu teria que ter cesariana, eu não poderia ter um parto normal por conta do risco de hemorragia. Ele falou isso pra mim. Então, como é algo muito sério, eu decidi procurar uma segunda opinião, fui numa médica particular, que nem atendia pelo meu plano, e passei todas as informações pra ela, e ela falou que essas injeções eu não poderia tomar assim deliberadamente, mas sim só, ainda mais sem ter feito o exame da trombofilia. Ela pediu pra eu fazer o exame da trombofilia, pra aí sim, caso tivesse a necessidade de tomar essas injeções. E que não faria sentido eu ter o parto cesárea, porque o parto cesárea tem um sangramento muito maior, porque são 7 camadas da pele que a gente corta, né? Enfim, nisso ela pediu pra gente não voltar a tentar engravidar, que teria mais alguns exames, inclusive da trombofilia, que a gente teria que fazer. E aí nós desencanamos totalmente e a gente decidiu curtir um pouco o nosso casamento, porque a gente tem 1 ano só de casado, a gente tava planejando uma viagem pro exterior há muito tempo já, desde que a gente noivou, e essa viagem não saía do papel, a gente falou, vamos colocar em prática essa viagem. E acabou que quando a gente decidiu que ia colocar em prática essa viagem, a gente comprou de fato a viagem, por um deslize total, eu acabei engravidando, foi um susto, agora no fim do ano. Eu acompanhava, mesmo sem estar como tentante, eu acompanhava o meu ciclo menstrual para poder mostrar pra minha médica que a gente acabou continuando com essa médica particular, que também é especialista em reprodução humana. E então eu anotei o meu ciclo e acabou que na virada do ano, no dia 2, eu descobri que minha menstruação estava atrasada
e fiz o teste de farmácia e deu mega positivo. Não deu só positivo, deu super positivo. Deu 2 barrinhas bem escuras. Foi um susto. Aqui eu tô expondo pra vocês a minha situação clínica, né? Mas eu, na minha fé, né? Porque eu sou cristã. Na minha fé eu entendo que foi no plano dele, na vontade dele, na vontade de Deus. Porque foi num momento em que totalmente eu descansei, que eu falei, eu não quero mais, comprei moto, a gente planejou a viagem, a gente tava planejando realmente um ano diferente, né? Porque o ano de 2018 foi totalmente focado no sonho do bebê. Então, quando de fato eu relaxei, aconteceu. Eu já nitidamente tenho facilidade de engravidar, mas nesse momento dessa gestação eu tive um susto imenso de imediato, mas depois eu fiquei muito em paz. E aí fui nessa médica, ela fez o ultrassom, viu o saco gestacional, eu tava com 5 semanas quando eu fiz o ultrassom com ela. Não viu o embrião, mas ela viu já o que demonstrava ser o crescimento do embrião. E falou que tava tudo certo, a vesícula uterina tava implantada no lugar certo, tava tudo certinho. Isso trouxe pra gente muita esperança. E aí agora, ontem, nós fizemos o primeiro ultrassom de fato, né, que eu estou de 7 semanas e 4 dias. E a gente viu o bebê, assim, mas com muito pé no chão, a gente nem sabia se queria gravar. O laboratório ofereceu pra gente, né, a gravação, a gente ficou, assim, um pouco receoso, porque não sabia o que nos esperava. E foi uma surpresa, uma bênção maravilhosa de Deus. A gente acredita que foi no momento em que ele sonhou pra gente, tá vivendo isso. E o bebezinho tava lá, gente, é uma emoção, assim, pra quem já viveu, sabe do que eu tô falando, mas pra quem não viveu, não perca a esperança, porque eu passei por 2 situações ruins e em um momento eu pensei talvez que não era uma coisa pra mim, que talvez a maternidade não fosse o que ia acontecer comigo, né, especialmente, mas a gente não pode deixar de acreditar que, eu pelo menos, né, acredito assim que os planos de Deus são diferentes do nosso. Eu e meu marido, nós passamos por muitos momentos assim complicados no ano de 2018, então se a gente tivesse ali um bebezinho com a gente ia ser ainda mais complicado. E nesse ano de 2019, ele veio assim como para completar de fato. Inclusive a própria viagem que nós compramos, a médica falou que provavelmente não vai ter nenhum problema porque eu vou estar no 2º trimestre, no momento da viagem, que vai ser em maio. E é um trimestre muito tranquilo, se não tiver nenhuma complicação, eu posso viajar tranquilamente, então tudo vai se encaixar. Inclusive, uma outra informação que eu acho importante passar aqui pra vocês é que a minha primeira gestação, que eu considerava que eu tinha tido 2 gestações, 2 perdas, mas de fato, essa médica que eu estou hoje me disse que a primeira gravidez que eu tive foi uma gravidez química. Então ela nem considera de fato uma gravidez, que é quando tem me desculpe se alguma coisa não é o correto, mas pelo que eu entendi quando ela me falou, é quando o espermatozoide ele encontra o óvulo, mas já imediato elimina, não chega nem a implantar na parede do útero. Então ela falou assim que nem considera uma gravidez. Então, de fato, a única situação que eu tive foi a última, que foi uma gravidez anembrionária, que é quando o embrião não desenvolve, só o saco gestacional. Então não percam esperanças. Eu achei que eu tinha um problema, eu achei que eu tinha perdido 2 bebês, eu achei que eu tinha tido um aborto espontâneo, eu falava pra todo mundo que eu tinha tido um aborto espontâneo, e não foi uma gravidez química. E eu achava que tinha um problema, então não tinha. Então tome muito cuidado com o médico, pesquisa muito bem. Eu ouvi muita informação errada, médicos que não ligavam, médicos que falavam demais, falavam até coisas que não existem. Passei por coisas que eu não precisava ter passado. E hoje eu tô aqui, escutei o coraçãozinho do meu bebê ontem, foi emocionante. E eu quero compartilhar daqui pra frente todos os passos desse presente, que é o nosso bebê. Semana que vem eu vou fazer a sexagem fetal, que eu já vou estar com quase 9 semanas.
e eu já agendei pra fazer a sexagem fetal, e aí eu venho contar pra vocês qual vai ser o nosso bebê, se vai ser um príncipe ou uma princesa. Então não percam a esperança, acreditem que eu escutei muitos relatos, buscava escutar relatos de pessoas que estavam passando por coisas semelhantes. Às vezes me fazia bem, às vezes não fazia bem, mas eu acho que a gente tem que nos apegar naquilo que traz esperança pra gente. E foi o que eu fiz. Por alguns momentos não foi, mas muitas vezes foi o que eu fiz. E hoje eu tô aqui contando a minha história pra vocês. Então, é isso. Eu queria deixar aqui o meu primeiro contato. E logo mais terão mais vídeos de enxoval. A gente decidiu fazer o nosso enxoval na viagem, que a gente vai fazer uma viagem pra Espanha. E eu conto tudo certinho pra vocês, que eu acho que também é algo muito interessante. E se inscrevam no canal, dá o seu like se esse vídeo trouxe alguma informação importante pra você, que se agregou alguma coisa pra você. E eu acho importante a gente sempre estar compartilhando essas histórias, porque no dia a dia é muito importante. Então é isso, tchau!